Louvado seja o nome do Senhor, porque tem bênção maior e melhor do que a presença dele em nossas vidas? Não tem. A presença dele é o melhor de tudo, é o que nós necessitamos. Para que ele sempre esteja conosco, vamos chamá-lo, vamos chamar Jesus para a nossa vida. Vamos orar? Deus maravilhoso, eterno Pai, poderoso, glorioso Deus, digno de todo louvor, de toda honra, de toda adoração, de toda glória. A Ti clamamos, a Ti adoramos, Senhor, reconhecendo a Tua majestade, porque Tu és um Deus perfeito em todo o seu proceder. Não somos dignos desse amor tão perfeito, desse amor tão puro, desse amor tão fiel e tão justo, mas este amor nos alcançou e de pé estamos, porque Tu és quem Tu és, um Deus amável, um Pai presente, maravilhoso, que sempre mostra pra gente o que precisamos melhorar e o que precisamos, Senhor amado, lutar para alcançar. Um Deus que instrui perfeitamente aos seus filhos. Isso é maravilhoso. Te agradecendo pela Tua presença, Senhor amado, em minha vida e na vida de todos aqueles que Te buscam. Te agradecendo por mais um dia que o Senhor nos dá de oportunidade para fazermos tudo melhor ou até mesmo diferente do que o que fizemos. Te agradecendo, Senhor amado, pela providência, pela provisão. Te agradecendo pelos livramentos. Te agradecendo pelo Teu amor. Te agradecendo pelo Teu zelo, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Até pelas lutas, porque aqueles que confiam no Senhor e confiam em Ti, confiam e obedecem a Ti, o Senhor fortalecerá o nosso coração. E assim o Senhor fortalecerá a fé de cada um de nós. Te agradecendo por mais um dia, te agradecendo por tudo, Senhor amado, e te pedindo que pelas Tuas misericórdias o Senhor venha destruir toda e qualquer ação do maligno. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda, porque aos Teus anjos dará ordem ao Teu respeito para nos guardar em todos os Teus caminhos. Que a Tua verdade, a Tua justiça e a Tua vontade seja soberana sobre a vida de todos nós. Te agradecendo por todas as coisas, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra do Senhor aqui em João, capítulo 2, não é? O versículo 10. E disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste aqui agora o bom vinho. Percebem que o Senhor, tudo que Ele nos entrega, tudo que Ele faz por nós, Ele faz da melhor e da prática, da melhor qualidade. Eu fico assim impressionado de ver de que o Senhor, Ele é abençoador por natureza e Ele abençoa até aqueles que não servem a Ele, porque Ele ama abençoar. Tanto o seu povo como aqueles que não fazem parte, não é, da sua casa. É incrível como até o povo que se diz povo de Deus são abençoados, muito abençoados, mas não retribuem a casa do Pai a bênção mínima daquilo que nós podemos fazer, não é? Não somente em gratidão, mas também com justiça, não é? Com amor, porque quem ama cuida, quem ama pensa no outro, não é? E nós somos, pelo menos a palavra nos ensina aqui, que Jesus é a cabeça do corpo e nós somos os membros, nós fazemos parte, né, desse corpo. Portanto, nós somos irmãos, não é? Nós somos irmãos em Cristo Jesus. E toda família que se preze, se preocupa, zela, cuida, sempre está bem atentos a tudo que está acontecendo e apoiando, não é? E quando é necessário falar a verdade, falem. E precisamos falar a verdade. Sejam palavras que venham a elogiar, mas sejam palavras também que venham a repreender. A verdade, ela é soberana. Vamos ser sempre verdadeiros em tudo que a gente faz. O que nós falamos e o que nós agimos tem que estar dentro, não é? Numa conexão perfeita de mente, palavras e coração. Porque se não houver essa conexão dentro da verdade do que pensamos, do que falamos e do que há no nosso coração, se não houver, nós seremos hipócritas. E o Senhor, Ele repudia os hipócritas, Ele fala muito sobre os hipócritas. Hipócritas eram aqueles homens, não é? E aquelas mulheres que viviam de aparência.
na época de Cristo. Hoje em dia é a mesma coisa. O que mais tem nesse mundo são pessoas hipócritas, que preferem viver aquilo que não sentem, não é? E passar aquilo que não são. Mas quem vive na verdade de Cristo, vive a verdade como ela é. Doa em quem doer, até mesmo dentro de nós. Aqui, o Senhor deixa claro que, olha, o normal são as pessoas. Olha, o mestre Sala, ele disse isso. Todo homem põe primeiro o vinho bom, entendeu? A aparência vale muito, né? Nesse mundo. Então, põe o vinho bom. E quando já tem bebido bem, então o vinho inferior. Quando todo mundo já está bêbado, que não sabe mais nem o que está bebendo, que não vai fazer diferença, então se coloca, não é, o vinho inferior. Mas quem vive a verdade de Cristo em sua vida, não pode viver de aparência. Então a gente não pode fazer nada para querer mostrar às pessoas, não é? Não podemos correr atrás de benefícios, o que essa pessoa aqui pode me beneficiar, não. Não se aproxime das pessoas para querer beneficiar-se. Não queira se beneficiar, seja lá de quem for, mas seja sempre verdadeiro, verdadeira. Sempre procure, não é? Fazer o bem, a palavra nos ensina isso. Seja você, em qualquer tempo, ande na verdade de Cristo, porque nós não somos perfeitos, nós somos falhos. Nós pecamos por pensamentos, palavras e obras, não é? Nós falhamos, mas o que vai fazer a diferença diante do Senhor Jesus e também com as pessoas é que Jesus, quando olha para o nosso coração, ele sabe quem quer mudar, ele sabe quem quer melhorar, ele sabe quem está se esforçando, ele conhece o nosso coração, por isso que tudo é dentro do coração. Então seja verdadeiro, verdadeira. Nunca pare de lutar. As dificuldades estão aí, não é? Os muros se levantam, as dificuldades a cada dia elas ficam mais intensas, mas não veja nada disso como fim. Ao contrário, veja como diz a palavra, e eu tenho vivenciado isso em minha vida. Essas dificuldades, não é? Essas tribulações, esse deserto, é para que o Senhor venha aprovar o nosso coração e nos fazer pessoas mais fortes, né? Pessoas maduras, prontas para coisas difíceis, porque tem gente que por tão pouco já desiste da caminhada. E Jesus, ele nos ensina na palavra a sermos fortes, resilientes. As provações estão aí não para que a gente venha a se encolher e a não querer prosseguir, mas está aí, as dificuldades estão aí para que a gente venha aprender com Jesus e venhamos aprender com cada tipo de situação, por mais difícil que seja, de que Deus, ele é maior do que tudo. Então Deus está no controle de todas as coisas. Eu sirvo a quem? A Jesus. Então se você verdadeiramente serve a Jesus, você não vai deixar de caminhar, de prosseguir, de se esforçar para agradar a Jesus. Porque aquilo que a gente não tem força, não é nem condição de fazer, é Jesus que vai operar o grande milagre. Aquilo que está fora, não é, da nossa condição, só Jesus pode fazer. Então isso chama-se milagre ou milagres. Mas o que cabe a mim e a você, que são coisas que podemos agir, nós iremos fazer. E Deus irá nos conduzir ao propósito que Ele determinou na nossa vida, porque Ele age assim. Então fique muito atenta, porque o Senhor, Ele opera o querer e o efetuar na vida de cada um de nós. E as coisas geralmente elas não acontecem do jeito que nós esperamos. Por mais que você se esforce, por mais que você peça a Deus que Ele venha agir, Ele vai agir. Mas Ele vai agir ao modo dEle, no tempo dEle, todas as coisas irão se assentar, não é? E Ele vai mostrar que verdadeiramente a verdade e a justiça dele prevalecerá. Ele diz na palavra dele: justiça e juízo são a base do meu trono. Então vamos deixar Deus nos conduzir da maneira dele, não é? Ao modo dele, no tempo dele, e seremos muito mais que vencedores no poder, na força, não é? Que provém do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é tudo que nós necessitamos. Jesus é suficiente para mim. Jesus é suficiente para a tua vida. Creia nisto. Você gostou desse conteúdo? Deixe seu like, seus comentários, compartilhe muitos conteúdos que mais tocaram o seu coração.
Muitas pessoas precisam saber que a esperança ela não pode morrer e que Jesus tem o poder de mudar não somente a situação, mas o quadro e a história da nossa vida. Você não é inscrito ainda, inscrita? Inscrever-se é o nome, você clica e vai ser tão abençoado por Jesus. O sininho de notificações, você clica também e vai receber notificações de conteúdos novos. De domingo a domingo, 2 vídeos e 2 shorts. Deus falando diretamente ao seu coração. Fique com Deus, meus amores. Beijo.